Imagine-se acordando no meio da madrugada. O quarto está em silêncio, mas sua mente não. Ela fala, grita, cria cenários, antecipa problemas. É como um mestre invisível que nunca dorme, chicoteando você com imagens de fracasso, com julgamentos que talvez nunca existam, com futuros que podem nem acontecer. Esse é o tirano que governa milhões de pessoas. A ansiedade. Um imperador romano, dono de um império que se estendia por terras imensas, também a conheceu de perto. Marco Aurélio não tinha apenas generais para comandar ou inimigos para enfrentar. Sua batalha mais difícil era contra os próprios pensamentos. E foi nesse campo invisível que ele encontrou a chave da libertação: tornar-se senhor de si. Quando falamos em ansiedade, pensamos em algo moderno, fruto de redes sociais, excesso de informação, expectativas profissionais. Mas a verdade é que esse fantasma já perseguia homens e mulheres há 2000 anos. Só que os estoicos aprenderam a olhar para ele de frente. Hoje, vamos caminhar juntos por 3 paisagens estoicas. Na primeira, veremos a ansiedade como um cárcere invisível, uma escravidão que aceitamos sem perceber. Na segunda, aprenderemos a erguer o escudo estoico, separar o que depende de nós do que nunca esteve em nossas mãos. E por fim, voltaremos do exílio do agora, resgatando o presente que a ansiedade insiste em roubar. Este não será apenas um passeio filosófico. Será um mergulho em práticas simples, exercícios que você pode aplicar ainda hoje, antes de dormir, para aliviar o peso que carrega nos ombros. Porque ser senhor de si não é eliminar a ansiedade, mas aprender a caminhar ao lado dela sem ser arrastado. E essa é a promessa desta jornada. Capítulo 1. O carcereiro invisível. Muitos acreditam que são livres porque podem escolher roupas, trabalhos ou destinos de viagem. Mas será que isso é liberdade? O verdadeiro escravo não é aquele acorrentado por correntes de ferro, mas aquele dominado por pensamentos que não consegue controlar. Epicteto sabia disso mais do que ninguém. Ele nasceu escravo e, mesmo vivendo sob ordens de senhores, afirmava: ninguém é livre até que saiba dominar a si mesmo. Ele entendia uma verdade que ainda hoje evitamos encarar. A mente pode ser um carcereiro mais cruel que qualquer algema. A ansiedade é esse carcereiro moderno. Ela não precisa de chaves, nem de cadeados. Ela usa comparações digitais, expectativas alheias e o medo constante de falhar. Vivemos em uma prisão invisível onde a cela é o celular e as barras são feitas de curtidas, notificações e julgamentos silenciosos. Quantas vezes você já se sentiu preso ao olhar dos outros? Quantas vezes deixou de agir porque se perguntou: o que vão pensar de mim? Esse é o grilhão da mente. E o mais doloroso é que muitas vezes somos nós que o apertamos. Alimentamos a ansiedade como quem alimenta um animal faminto. Entregamos horas de vida ao scroll infinito. Cultivamos comparações impossíveis. Aceitamos ser medidos por padrões que nunca foram nossos. Mas os estoicos nos convidam a fazer algo revolucionário: reconhecer a prisão. Porque a liberdade começa no instante em que enxergamos as grades. Quando você percebe que o medo de não ser suficiente, o medo de fracassar ou de ser rejeitado, é apenas uma construção da mente, então a porta começa a se abrir. Imagine agora sua mente como um quarto cheio de vozes. Cada voz representa uma preocupação, uma cobrança, uma lembrança dolorosa. A ansiedade é o coro que tenta gritar mais alto. Feche os olhos por alguns instantes e faça este exercício. Escolha uma dessas vozes para silenciar. Apenas uma. Perceba como, de repente, há espaço. Você não controla todas as vozes, mas pode decidir a qual dará atenção. Essa é a primeira fissura nas paredes da prisão. A ansiedade pode ser um carcereiro insistente, mas você não é o prisioneiro que ele acredita ter. A chave sempre esteve em suas mãos, e é com essa chave que seguimos para a próxima etapa: aprender a erguer o escudo estoico, separando o que depende de nós do que nunca esteve sob nosso domínio. Capítulo 2. O escudo estoico.
Imagine-se no meio de uma tempestade. A chuva cai pesada, os trovões ecoam, o vento sopra com violência. Você não pode deter o céu, não pode calar os trovões, não pode controlar o vento, mas pode abrir um guarda-chuva, pode se proteger. É isso que os estoicos nos ensinaram. O mundo é imprevisível, mas sempre temos um abrigo dentro de nós. Ansiedade é tentar controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. O futuro, as opiniões, os resultados. Ela nos ilude, fazendo acreditar que, se planejarmos o bastante, se nos preocuparmos o suficiente, poderemos evitar o imprevisto. Mas a realidade é que o imprevisto não pede permissão. Marco Aurélio escrevia em seus diários que a vida humana é como um rio em constante movimento. Tentar controlá-lo é inútil. Só nos resta aprender a navegar. E Viktor Frankl, séculos depois, reforçava a mesma ideia. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher a resposta. E nessa resposta reside a nossa liberdade. Essa é a espada invisível que podemos carregar. Dividir o mundo em duas partes. Aquilo que depende de mim e aquilo que não depende. Se depende de mim, eu ajo. Se não depende, eu solto. Exemplos concretos. No trabalho não posso controlar se serei promovido, mas posso controlar a disciplina, a constância e a dedicação que ofereço hoje. Nos relacionamentos, não posso controlar se alguém vai me amar ou me rejeitar, mas posso controlar a forma como ajo. Se ajo com respeito, clareza e honestidade. Na vida digital, não posso controlar os comentários de um estranho, mas posso escolher quanto tempo me exponho a esse ruído. A ansiedade é como uma mão que tenta agarrar a névoa. Quanto mais força, mais escapa. Mas quando paramos de agarrar, ela se dissipa sozinha. Aqui está o exercício prático. Toda vez que a mente acelerar, pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com firmeza. Se a resposta for não, respire e solte. Esse pequeno gesto, repetido dia após dia, cria uma blindagem interna, um escudo contra a tormenta. Não é uma promessa de que nunca mais sentirá ansiedade, mas de que, quando ela vier, não encontrará você desarmado. E com o escudo em mãos, seguimos para a terceira paisagem, o retorno do exílio do agora, o único tempo real que a ansiedade insiste em nos roubar. Capítulo 3. O exílio do agora. A ansiedade nos arranca do presente como se fôssemos estrangeiros expulsos de nossa própria casa. Vivemos no corpo de hoje, mas nossa mente insiste em morar no amanhã. Sêneca já nos alertava. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele tinha razão. A maior parte dos cenários que a ansiedade cria jamais acontece. Mesmo assim, pagamos o preço por eles como se fossem reais. É como viver em uma casa de janelas fechadas, olhando sempre para o que está do lado de fora, aquilo que não existe ainda. O ansioso não vive o café da manhã porque já está preocupado com a reunião. Não desfruta da reunião porque já teme o resultado. Não aproveita o resultado porque já está inquieto com o próximo desafio. Assim, a vida passa sem que jamais tenha sido realmente vivida. Exemplos modernos são muitos. Ensaiar mentalmente conversas que nunca chegam a acontecer. Sofrer por mensagens que talvez nem sejam enviadas. Estar fisicamente presente com a família, mas mentalmente preso a um futuro que ainda não existe. O presente é o único tempo que não nos abandona. O futuro é ilusão. O passado é memória. Mas o agora é corpo, respiração, presença. Negar isso é condenar-se a um exílio constante. Os estoicos sabiam que o retorno ao agora não é automático, mas pode ser treinado. Por isso, aqui está um exercício prático. Da próxima vez que sentir a ansiedade surgir, escolha um objeto ao seu lado. Pode ser a xícara de café, a mesa, a própria roupa. Toque-o. Sinta sua textura. Respire fundo 3 vezes. E repita mentalmente: aqui estou, e isso basta. É simples, mas poderoso. Porque cada vez que você faz isso,
Retoma o chão que a ansiedade havia roubado. Cada respiração consciente é um retorno do exílio. Cada sensação física é uma âncora no agora. E quanto mais treinamos esse retorno, menos poder damos aos fantasmas da imaginação. Agora, com as chaves da prisão, com o escudo do discernimento e com o presente resgatado, estamos prontos para encerrar esta jornada. Mas o fim não é uma vitória contra a ansiedade. É o começo de uma nova forma de caminhar ao lado dela. Ser senhor de si não significa eliminar a ansiedade. Isso seria como tentar secar o mar com as próprias mãos. A ansiedade faz parte da condição humana. O que podemos fazer é aprender a domá-la, como se doma um cavalo selvagem. Ela continuará correndo impetuosa, mas não precisa mais guiar as rédeas da sua vida. Você não é a tempestade que o cerca, nem a prisão que sua mente constrói. Você é aquele que pode erguer o escudo, aquele que pode escolher o que depende de si, aquele que pode retornar ao presente quando o medo o arrasta para longe. Lembre-se, o futuro nunca esteve em seu domínio, mas o agora sempre esteve em suas mãos, e é nele que sua vida realmente acontece. Deixe um ritual simples para esta noite. Antes de dormir, pegue um papel e escreva apenas uma linha. O que me inquietou hoje não me possui mais. Ao escrever, sinta que está deixando esse peso no papel, entregando-o ao silêncio, permitindo que a noite guarde aquilo que já não precisa ser carregado. Assim, você se deita não como um prisioneiro dos próprios pensamentos, mas como alguém que começa, pouco a pouco, a caminhar livre dentro de si. E quando o dia seguinte amanhecer, você estará mais leve. Não porque venceu a ansiedade, mas porque aprendeu a não ser vencido por ela.